Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente está aqui para mais um estudo bíblico na Carta de Paulo aos Colossenses. Já estamos estudando há algumas aulas. Você que está chegando agora para assistir conosco. Se você perdeu alguma das aulas, é só entrar na nossa playlist em nosso canal e encontrar aquela lição que você perdeu e acompanhar a gente para retomar a caminhada. Você também pode entrar nos nossos blogs e baixar a apostila para o conteúdo da aula. O endereço dos blogs está aqui debaixo na descrição do vídeo. Você pode entrar lá, tem a página de estudos bíblicos em cada um dos blogs e você vai encontrar uma lista de apostilas, tanto de estudos expositivos quanto de estudos temáticos. É uma lista bastante extensa, mais de 50 estudos bíblicos já estão ali apostilados para que você possa ter acesso. É uma oportunidade boa, não é? Da gente conhecer mais a palavra de Deus. E o mais interessante, tudo de graça, gratuito, como um presente de nossa igreja para você. Pode fazer bom uso, pode compartilhar com seus amigos, pode estudar no grupo de estudos da sua igreja, enfim, é para abençoar o reino de Deus mesmo. Bom, gente, nós estamos seguindo essa série de estudos na carta de Paulo aos Colossenses e estamos enfatizando a importância da Igreja de Jesus viver a espiritualidade de uma maneira mais humana, de uma maneira mais sincera, mais racionalizada mesmo, mais voltada para as necessidades humanas. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso a partir de uma compreensão, que é o que nós vamos ver hoje, associando a nossa fé à prática cristã. Então, essa nossa abordagem hoje vai levantar essa questão de como a gente pode praticar a nossa fé de uma maneira que a gente possa ser uma bênção para a nossa sociedade, para o mundo em que vivemos. Bom, vou colocar aqui a nossa apresentação da aula. Está aí os nossos slides para que a gente possa acompanhar a aula de hoje. Então, siga conosco, você que está chegando pela primeira vez ou você que nos acompanha que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta essa transmissão e compartilhe em suas redes sociais. Bom, o nosso estudo bíblico está relacionado à carta de Paulo aos Colossenses. Estudos na carta aos Colossenses. Uma igreja mais humana. Essa nossa abordagem, ela visa realmente abençoar nossos irmãos, as nossas irmãs, para que se tornem instrumentos vivos nas mãos de Deus, para que outras pessoas possam também ser abençoadas com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de ser. Bom, a nossa aula de hoje já é a de número 3. E vamos falar sobre uma igreja que vive como um sinal do amor de Cristo no mundo. Essa igreja que faz falta nos dias atuais. Não uma igreja para viver uma religião. Não uma igreja para fazer práticas religiosas, rituais. Não, a palavra de Deus não está preocupada com isso. A palavra de Deus, a Bíblia, o Novo Testamento, está preocupado
em termos cristãos e cristãs que praticam o amor divino no mundo em que nós vivemos. Então, seguindo essa nossa compreensão que vem dessa leitura da palavra de Deus que estamos fazendo, nós vamos avançar um pouquinho mais no texto bíblico. Se você tem um exemplar da Bíblia ao seu alcance, acompanhe a gente, mas você pode também acompanhar pela apostila. Para nossa meditação nesse começo de conversa, eu deixei aqui o texto de Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Paulo fala de um didaquê, de uma doutrina, de um ensino que foi passado para eles. Qual era o ensino da igreja primitiva para as pessoas que aderiam à fé? Não era para que elas aprendessem a se comportar dentro da igreja, mas para que elas entendessem a necessidade de uma vida amorosa, de uma vida que coloca em prática os ensinos e os valores que Jesus deixou para os seus discípulos. Jesus não ensinou pessoas a praticarem uma religião. Jesus ensinou pessoas a viverem de uma forma digna no mundo, como pessoas amadas por Deus, deixando de lado tudo aquilo que nos aprisiona a um distanciamento, a uma desumanização, trazendo a gente para um novo sentido de vida. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês receberam a Cristo. Vocês estão aí aprendendo essas lições que Jesus deixou. Então, vivam nele. Continuem. Vocês têm que se firmar cada vez mais nisso. Vocês aprenderam sobre Cristo, acolheram a mensagem do Evangelho, vocês receberam a Cristo e daí por diante vocês vão viver como cristãos e cristãs no mundo, transbordando em gratidão. Foi isso que vocês aprenderam. A doutrina que vocês receberam é essa aí mesmo, que vocês vão colocar em prática. Bom, gente, foi isso que você recebeu quando você entregou sua vida a Cristo? Quando você se dispôs a ser um cristão, uma cristã? Então, continue vivendo assim, é o que Paulo vai dizer. E é isso que vamos explorar na nossa lição de hoje. A lição de hoje está baseada em Colossenses, capítulo 2, versos de 1 a 23. E vamos fazer esse acompanhamento juntos aqui. Bom, avancemos. Não esquece de inscrever-se no canal, não, tá bom? Nem de curtir a nossa transmissão e também de compartilhar com os seus amigos em suas redes sociais. Muito bem, gente. A gente viu na aula passada que Paulo apresentou a sua concepção sobre Jesus, a questão do mistério da graça, né? O Cristo do alto, o Cristo do baixo, o encarnado, o crucificado, o ressuscitado, esse que se deu por nós, que é a própria expressão de Deus conosco, a melhor imagem de Deus que nós poderíamos ter na nossa vida. Então, quem viu Jesus, viu Deus. E é isso que Paulo vai dizer. Olha, ele é o Deus conosco mesmo. Ele é que se fez como um de nós para que a gente pudesse ter uma vida mais digna, sermos alcançados, tirados da nossa perdição para vivermos uma vida voltada para a sua graça. Mas havia, então, uma certa dificuldade dos crentes da região de Colossos, não só da igreja da cidade, mas também das cidades vizinhas.
porque eles não conheciam Paulo pessoalmente. Eles nunca tinham visto Paulo. Paulo andou por lá, mas ele não chegou a ser conhecido pela grande maioria das pessoas. Ele diz, inclusive, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Vocês não me veem, mas eu estou aqui orando, insistindo, enviando obreiros, líderes para poder ajudar vocês. Pelos que estão em Laodiceia também, não só aqui, aí com vocês, mas também em Laodiceia. A gente já vê outra cidade, que é Hierápolis também. Estou trabalhando, estou mandando gente. E por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Paulo entendia que, como pessoas alcançadas pela graça e transformadas pela fé, os cristãos em geral têm um objetivo. Qual é o objetivo? De ser um sinal de amor divino no mundo. Você talvez não saiba para que você serve. Sabe para que você serve, meu irmão, minha irmã? Para que você existe como membro de igreja, como parte do corpo de Cristo? Você serve para ser um sinal do amor de Deus no mundo. Então você vai à igreja para se preparar, para se consagrar, para receber instrução, para poder louvar ao Senhor, para estar em comunhão, fortalecer os seus laços, para que você se capacite para ser esse sinal do amor de Deus no mundo. É lá na igreja que a gente vai encontrar oportunidades de exercitar esse amor na nossa prática comum. Por isso que a comunhão é muito importante. Por isso que a vida na igreja é muito importante, porque é nela que a gente aprende a conviver com as pessoas, a se relacionar, a demonstrar o amor de Deus uns pelos outros. E aquilo que a gente faz na nossa comunidade de fé é aquilo que a gente vai reproduzir na vida em sociedade, no mundo em que vivemos. Não é uma clausura, não é um lugar fechado, não é um lugar restrito onde eu vivo a minha fé ali como se eu estivesse numa caixinha protegido. É para a gente ali se preparar melhor para ser um melhor cristão, uma melhor cristã no mundo. Eu tiraria a palavra cristão disso aí, tá bom? Eu disse para ser uma melhor pessoa no mundo. Você não vai ser um ET na sua família, um esquisitão ou uma esquisitona. Você vai ser uma pessoa normal, só que uma pessoa digna, uma pessoa boa, uma pessoa agradável para todas as pessoas que convivem com você. Isso não acontece da noite para o dia, viu, gente? Ah, mas eu não consigo porque eu não sei me relacionar onde eu estou. Claro, é compreensível, porque isso não acontece automaticamente. É preciso um certo esforço para que isso aconteça, que a gente se empenhe. E Paulo fazia parte dele. Ele disse, eu estou me esforçando, gente. Ele se empenhava para que o mistério da graça se manifestasse na vida de cada crente. Então, eu estou trabalhando aqui e espero também que haja uma contrapartida de vocês, que vocês trabalhem. Ele chega a dizer, estou lutando por vocês. É interessante essa palavra lutar, né? Estou lutando por vocês. A palavra lutar é a palavra agon, que ele diz, eu estou aqui em agonia. A palavra agon era o nome de uma luta dos Jogos Olímpicos da época, os Jogos Olímpicos gregos, né? E os atletas tinham uma modalidade de luta que era chamada de agon. Esse agon é que veio dar a ideia de agonia, porque era a conjugação de forças visando uma determinada vitória. Então ele diz, eu estou em agonia aqui com vocês, eu estou aqui, ó, grudado com vocês, lutando com vocês para ter vitória, para conseguir obter uma condição melhor de vida.
que é aquela condição de viver a fé em meio ao mundo plural, ao mundo diverso, um mundo que é marcado pela intolerância, pelo egoísmo, pelo narcisismo de muita gente, de preconceitos, mas que eu não posso reproduzir isso na minha conduta. Então eu preciso viver a fé isento dessas perversidades, dessas maldades que existem ao meu redor, que eu sei que é do mundo. O mundo é isso mesmo, ele tem essa coisa toda, mas eu não posso alimentar isso, nem reproduzir isso na minha conduta. Então, Paulo, o que vai fazer? Paulo ele vai se dedicar de uma determinada forma para que cada pessoa se torne capaz de viver em comunhão e, ao mesmo tempo, procurarem crescer e se aperfeiçoar nesse conhecimento do mistério da graça, que é um mistério mesmo, a gente entender esse amor divino que me acolhe como eu sou, que me aceita, que me alcançou. Como é que eu entendo isso? Como é que Deus, em meio a tantos bilhões de pessoas que existem na face da terra, ele escolheu a mim, escolheu a você, meu irmão. O que você tinha de especial? O que eu tinha de especial para o Senhor escolher a mim? Isso é mistério. É o mistério da graça que me alcançou e me tornou nova criatura. E então Paulo desejava que cada cristão, cada cristã, eu e você, pudesse ser da seguinte espécie: pessoas encorajadas, com coragem, com força, pessoas dispostas. Ele queria que a gente estivesse unidos em amor, vivendo em comunhão, amando uns aos outros. E queria também que nós fôssemos cheios de entendimento, cheios desse discernimento, de saber que as coisas não acontecem por acaso em minha vida, as coisas não acontecem por um ato mágico, mas acontecem porque estamos na vida, porque é assim que Deus trabalha conosco. E também Paulo desejava que nós pudéssemos sermos melhores conhecedores, adquirir conhecimento novo, não ficar estacionado naquela fé ingênua, infantil, que a gente começou lá no passado, mas a gente poder amadurecer, tornar pessoas com maior conhecimento. Olha como ele diz: esforço-me para que o coração deles, o coração de vocês, na verdade ele está falando de coração de cada crente que está lendo a carta, seja fortalecido, sejam unidos pelo amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, é um desafio, ele está disposto a isso, ele está trabalhando por isso. E ele convoca todo mundo para se unir. Aquela região onde estavam essas cidades, Colossos, Laodiceia e Hierápolis, e mais outras pequenininhas ali, né? Era uma região marcada pela pluralidade. Era uma região antiga, ela foi habitada por povos que vinham do norte, da região dos Balcãs, para habitar aquele lugar. E eles traziam suas histórias. É desse lugar, por exemplo, a história do rei Midas, aquele grande rei poderoso que tudo que ele tocava virava ouro. É dessa região. É dessa região também a ideia do nó górdio. O nó que ninguém desata, mas que tem um jeito de desatar que só um conhece. Então, essa região, ela prosperou muito. Ela se tornou rica. E até hoje ainda tem muita cultura, uma diversidade muito grande nessa cidade da Turquia, nessa região da Turquia, que é a região da Frígia.
adquire também uma importância comercial, atrai pessoas de diferentes nacionalidades e com elas vem a diversidade religiosa. E o que acontece? Nós estamos ali diante de uma sociedade plural, onde havia muita diversidade religiosa. Paulo não queria que aqueles irmãos e irmãs fossem fortalecidos apenas para enfrentar as heresias. As heresias eram um aspecto, né? Ele falou isso na aula passada, a gente falou sobre isso, né? Sobre essas heresias a respeito da doutrina de Cristo, a relação com as filosofias da época e também os movimentos judaizantes. Mas não era só para isso não, gente. A heresia ela existia, existe e vai continuar existindo até Jesus voltar. Vamos ter novas heresias acontecendo no contexto da igreja. Porque o que é a heresia? A heresia é o exercício do livre pensamento. Então, se existem pessoas pensando a fé, então certamente elas vão se sentir livres para poder imaginar coisas, pensar coisas, raciocinar. Isso é da relação humana. É inevitável, inclusive. Eu até gosto de brincar um pouquinho com os irmãos da nossa igreja, dizendo que eu faço uso da minha licença de uma heresia por semana, né? Que é esse exercício do livre pensamento, esse exercício de você pensar por si mesmo, não a partir de um código ético, moral, doutrinário, de um vade-mecum que faz a vida da igreja. É um exercício do livre pensamento, que é isso que é a fé. A fé lhe dá o direito de você pensar. E se você pensou equivocadamente, também você pensar para corrigir os rumos desse pensamento. Não é, então, Paulo não escreveu uma carta só para eles se firmarem na doutrina. Era muita perda de tempo, não é, gente? Mas o que ele fazia? Ele lutava para que as pessoas vivessem o amor de Cristo de forma intensa no mundo. Isso sim é difícil. Praticar o amor de Deus no mundo. Como isso é difícil? Então a gente precisa reforçar isso todo dia, em toda a nossa jornada de fé. O objetivo, então, era de orientar os cristãos a viverem a sua fé em Cristo de forma autêntica, diante das muitas expressões de fé. O que se faz com as pessoas que têm uma fé diferente da sua? A única coisa que você pode fazer é amar, não combater. Essa apologética do combate, ela não faz bem. A apologética, ela deve nos preparar para o diálogo, para o relacionamento, para a cooperação, porque eu tenho a minha fé na minha comunidade, mas quando eu estou no mundo, eu enfrento os mesmos problemas que todo mundo, dos meus vizinhos, dos meus colegas de trabalho, das pessoas da minha sociedade. Então, eu preciso cooperar com essas pessoas para que elas também consigam superar os seus problemas. O texto fala da prática da fé como uma chave de leitura para a realidade do mundo. É a partir de Cristo que eu vou entender o problema. Eu entendo assim. Agora, o outro não é obrigado a entender. Ele tem um problema e eu posso ajudá-lo com a minha ótica, com a minha maneira de entender, eu posso ajudá-lo a superar os seus problemas. A partir da fé na revelação de Deus em Cristo, era possível desenvolver um entendimento a respeito da vida no mundo. Paulo diz assim: nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, compreender a proposta de vida da mensagem de Jesus, esse verbo encarnado, é, portanto, a base para que se possa orientar a ação como cristãos e cristãs no mundo.
Paulo também diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. É em Cristo que a gente deve firmar a nossa compreensão, nosso entendimento. Eu tinha um amigo, quando eu era muito jovenzinho, era um vizinho, ele era professor de filosofia da Universidade Cândido Mendes. Ele morava perto da minha casa. E eu adorava ir aos sábados na casa dele, dar uma passadinha lá. Ele me chamava para tomar um café. Irmão Venâncio, o seu Venâncio, o doutor em filosofia. E ele conversava, trocava muitas ideias, e ele gostava do que eu pensava. E eu sempre falava sobre Jesus, sobre a fé. E um dia ele perguntou: mas Irene, por que você, tudo que você fala, tudo que você explica, você coloca o evangelho na frente, Jesus na frente. Por quê? Porque eu oriento a minha visão de mundo a partir da minha fé em Jesus. É isso. Não deixo de entender o que os outros também pensam. Gosto de filosofia, estudo filosofia e me formei nessa área, mas eu não abro mão de entender a realidade e a vida a partir de Jesus. Isso não significa que a gente vai confrontar, que vai hostilizar as outras religiões, as outras correntes de pensamento, as ideologias, quem pensa diferente de mim. Eu não vou fazer isso. Mas isso me prepara para que eu possa me oferecer a um diálogo que seja frutífero, que me aproxime do outro e que me ajude a cooperar com esse mundo em que eu vivo para encontrar soluções que façam bem a todos. Isso lembra que vivemos num mundo plural, como era a sociedade daquela época. Principalmente em relação à nossa realidade contemporânea, uma das consequências da secularização moderna tem sido essa diversidade de formas de pensamento, de expressões religiosas, de crenças que nós vivemos hoje. Isso dá lugar àquilo que a gente chama de diálogo interreligioso, que é uma atitude que envolve o respeito às outras expressões de fé, mas que também implica a afirmação da nossa própria vida, dos valores essenciais de nossa compreensão de fé. Para eu dialogar, eu preciso estar muito consciente do lugar em que eu estou para poder falar como um seguidor de Jesus de Nazaré. O resultado do diálogo interreligioso é contribuir para que todos e todas possam ser fortalecidos naquilo que há de melhor em suas crenças. Você vai ver que nas outras religiões, em vez de eu demonizá-las, em vez de eu excluí-las da minha maneira de compreender, eu vou descobrir que há mais coisas em comum entre a gente do que a gente possa imaginar. Então, se eu posso ser bom em alguma coisa, eu vou ajudar as outras pessoas também a serem boas naquilo que elas creem. Então, reforçar essa ideia de que nós podemos fazer um bom diálogo a partir dos nossos pontos comuns, não a partir das nossas exceções, das nossas diferenças, mas nos aproximarmos para que naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente é comum, a gente poder fazer o bem para todos. Paulo, então, aproveita para questionar uma religiosidade que já estava se formando na igreja naquela época. Essa religiosidade do gueto, né?
da gente achar que a gente tem um mundinho só para nós e que a gente está ali protegidinho das maldades do mundo, que vai... Olha, gente, Paulo então está discutindo isso. Discutindo essa religião que reforça tradições, costumes antigos e que se fecha para o outro, para aquele que age e pensa diferente da gente. Para Paulo, uma religião que não nos leva a sermos pessoas melhores, olha, gente, é uma tragédia. Uma religião assim não serve para nada. Sabia disso? Uma religião que não ajuda você a ser uma pessoa melhor para os seus filhos, para a sua família, né, para a sua sociedade, para o seu bairro, para a sua vizinhança, para o seu condomínio, essa religião não serve para nada. Ela só é um estorvo para você. Você acaba sendo um escândalo. E é por isso que Paulo propõe uma espiritualidade nova. Uma espiritualidade que seja livre desses rituais, das datas, abstenções, dias santificados, agenda. Uma espiritualidade diferente, né? A gente, às vezes, tem tanto compromisso na igreja, né? Nossa agenda toda completa. Não tem um tempo para a gente sentar com o vizinho e jogar a conversa fora. Nesses tempos de Copa do Mundo, a gente não tem um tempo para assistir um jogo juntos com os nossos familiares. Que coisa estranha, né? É um mundo esquisito que a gente vive. Um mundo fechado, como se o nosso mundo fosse perfeito e o dos outros errado, demonizado. Nós não temos por que fazer isso. Temos sim que encontrar uma espiritualidade que nos habilite a sermos bênçãos para outras pessoas. Paulo diz assim: essas coisas, que coisas? Rituais, abstenções, calendário santificado, essas coisas todas, né? Essas coisas são sombras do que haverá de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. É Cristo no seu coração, é Cristo na sua mente, é Cristo na sua vida. É isso que faz a diferença. Então, em lugar de uma religiosidade, ainda mais essa religiosidade aparente, o ideal cristão é de uma vivência encarnada do amor de Cristo na nossa vida diária. Paulo lembra alguns dos aspectos do que significa essa fé encarnada. Ele vai dizer que uma fé encarnada é uma vida firmada na fé. Ele diz: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. É isso mesmo, é disciplina. A gente precisa ter disciplina para fazer as nossas coisas, ter horário, a gente saber que naquela hora que a igreja combinou de estar junto, a gente está junto ali. Naquilo que a gente combinou de fazer em comum, daquilo que a gente se comprometeu, a gente cumprir com os nossos compromissos, essa vida ordenada, essa vida disciplinada. E também associada à nossa fé, à nossa compreensão de quem é Cristo para nós e qual é o nosso lugar no reino de Deus. Em segundo lugar, uma fé encarnada envolve perseverança, dedicação, assiduidade. E Paulo diz: continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. E, por fim, a terceira marca da fé encarnada é a nossa convicção de fé, naquilo que cremos. Digo isso para que ninguém os engane com discurso persuasivo. Se você é daquelas pessoas que caminha por qualquer vento de doutrina, está faltando convicção para você, mais conhecimento.
E ele repete ainda no versículo número 8: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Então, como cristãos, como cristãs que nós somos, precisamos desenvolver atitudes que sinalizam o amor de Cristo no mundo. É isso que cabe a gente, todos os dias procurar fazer isso. Bom, eu fiz um levantamento de quais seriam essas atitudes para a gente sinalizar o amor de Cristo no mundo. Que é isso que é uma igreja humana. Uma igreja humana é uma igreja que ama. E Paulo aponta, então, esses aspectos. O primeiro aspecto é a confiança na graça. O Senhor nos dispensou a graça salvadora. E se eu sou salvo, isso não deve fazer de mim uma pessoa arrogante. Ah, eu sou salvo e você é perdido. Gente, se eu sou salvo, eu preciso ser tolerante com aquele que ainda não é, que é alvo da graça. Eu preciso ser compreensivo com ele. Eu não devo acusá-lo disso, mas eu devo interceder por ele e dar o meu exemplo do que é uma pessoa alcançada pela graça. O conhecimento da graça salvadora de Cristo implica a imersão na realidade do amor divino. Deus nos ama como somos. Deus expressa todo o seu amor, toda a sua justiça, toda a sua bondade através da encarnação de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Ele se faz como um de nós. O Verbo encarnado é a revelação plena da divindade. É o Deus conosco. Se temos essa confiança, se eu creio nisso, eu preciso demonstrar isso na minha conduta. Eu não preciso ser intolerante com os outros. Eu não preciso ser preconceituoso com quem ainda não compreendeu isso, com quem ainda não alcançou esse discernimento. Muito pelo contrário, isso deveria me levar a ser mais amoroso, mais bondoso, para que o outro veja em mim um estímulo, um convite para colocar em prática em sua vida também. Paulo diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E se Deus está conosco, e se minha fé está firmada nele, eu sou canal dessa graça para outras pessoas. A segunda atitude é que a nova vida em Cristo nos capacita para sermos mais resilientes, pessoas capazes de enfrentar o sofrimento, a acusação, a perseguição. Esses dias eu estava lendo sobre as queixas das pessoas em relação a uma tendência chamada de cristofobia. Foi um termo utilizado por um defensor da fé cristã no continente africano. Em um determinado país estava havendo uma perseguição muito grande a cristãos, e essa pessoa se sentiu sensibilizada pela luta dos cristãos, por aqueles que morriam injustamente, perseguidos, né? E ele então declara uma chamada cristofobia. E tem gente falando isso aqui no Brasil. O Brasil não tem disso não, meu irmão. Tem isso aqui não, graças a Deus. O que tem a gente sabe que é nosso. Jesus mesmo falou assim, olha, o mundo não vai entender vocês. O mundo, inclusive, vai ter ódio de vocês, porque eles não me conhecem. Mas não é por causa de vocês, é por causa de mim. Então, é essa fé que me vai ajudar a eu ser resiliente, capaz de enfrentar as perseguições por amor a Cristo. A força que precisamos para viver no mundo plural não é de confrontação,
mas é de capacitação para suportarmos ao máximo os desafios de viver a nossa fé de forma autêntica no mundo. O que é que impede de você ser um cristão autêntico no mundo? É para isso que você tem que lutar, não contra quem te ataca, mas para que, apesar dos ataques, você continue testemunhando do amor de Cristo. A fé em Cristo é resultado da força vital que o Senhor opera em nós. Paulo diz: quando vocês estavam mortos em pecados, aí sim que você estava sofrendo. E na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente em Cristo. Olha, meu irmão, aquele que te tirou das trevas, que salvou tua vida, que te resgatou, ele continua atuando em seu favor. Terceira atitude: fomos perdoados para vivermos em gratitude. Meu irmão, minha irmã, você talvez tenha se esquecido, mas como que a gente já pecou nessa vida, né? Mesmo depois de convertido, ou não, olha para mim aqui nesses olhos que a terra há de comer. Quem nunca que atire a primeira pedra? Era o que Jesus diria para nós. Quanto você foi perdoado? Você já pensou nisso? De que o Senhor te perdoou? O perdão está dado. Gente, isso deveria fazer de mim uma pessoa mais agradecida, uma pessoa mais cordial, mais tolerante com o erro do meu irmão, do meu próximo. Jesus não quer que vivamos com medo por aquilo que o mundo possa oferecer de ameaça à fé. Sabe por quê? Porque ele já pagou o preço pelo resgate da sua vida. Ele já te alcançou. Ele já te salvou. Você já está liberto em Cristo Jesus. Quando avaliamos o tamanho do amor divino por nós, isso nos leva a ser gratos e a agir em gratidão como resposta do seu amor. Paulo também diz: ele nos perdoou todas as transgressões. E olha, fez mais ainda, ele cancelou a escrita de dívida, aquela duplicata que estava sem ser quitada, vencida. Ele pegou a nossa dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu, pregando-a na cruz. Olha que bacana isso. Ele pegou aquela sua notinha, ó, botou lá na cruz, dizendo: está pago. Esse aí não deve mais nada. Ele é meu. Eu comprei. Eu paguei por ele. Eu paguei por ele. E pagou caro, viu? Ah, mas disseram que eu não tenho valor nenhum, que eu não valho nada. Mas ele pagou assim mesmo. Pagou um valor alto por você, meu irmão, minha irmã. E por fim, podemos falar de uma outra atitude, que é a nova vida em Cristo. Essa nova vida que é uma experiência de liberdade. Você é livre, meu irmão. Você não está preso às ordenanças de uma religião, de uma denominação, de uma autoridade pastoral, eclesiástica. Você não está preso a isso. Você está livre para viver a sua fé em Jesus Cristo. De maneira que a religião, ela não deve se posicionar como uma gaiola, ou como uma camisa de força, ou como um freio, como muita gente diz: não, religião é freio. Não, você não precisa de freio para a nossa vida no mundo. O mundo não precisa de uma religião para frear alguma coisa ou para formatar alguma coisa. O mundo precisa de religião para promover amor.
para levar as pessoas a se amarem. E é isso que a gente precisa fazer no mundo. Muito pelo contrário, então, a mensagem de Cristo é um convite à liberdade. Somente quando somos livres é que podemos experimentar o amor de Cristo por nós. Deixo aqui o verso 21. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a esse mundo, se submetem a regras do tipo não manuseie, não prove, não toque? Não tem esse negócio aí? Não veja o filme tal, olha, não passe isso para... Gente, eu tenho uma série de dificuldades com esse tipo de afirmação. Crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode provar, crente não pode experimentar, crente não pode. A religião do não, religião do medo, isso não é fé. Não é fé mesmo. Você não é livre para crer. Você será realmente livre quando você dizer eu creio, porque isso transformou a minha vida. Eu fiz uma escolha livre de viver a minha fé em Jesus. Vamos colocar em prática essa lição na nossa vida? Que lição forte, né? Eu acho que isso aí é o que está faltando para essas nossas igrejas nos nossos dias atuais, em pleno século XXI. Parece que muitas igrejas retrocederam a antes da Idade Média, naquela religião do medo. A religião que se baseia em regras rigorosas e em moralismo exagerado não é resultado de uma fé sincera. A religião verdadeira não precisa se basear no controle e no medo, mas na liberdade. A fé cristã não depende de rituais, não depende de dias santos, não depende de práticas rigorosas, mas de uma entrega total da vida ao seguimento de Jesus. Somente a vida em amor pode demonstrar a verdadeira dimensão da graça. Segue um versículo para você ler com calma e aplicar na sua vida. Não permitam, olha meu irmão, minha irmã, por favor, faça isso. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Que essa gente que fica dando ordem na vida dos outros, esses fiscais da vida dos outros, que eles não impeçam você de experimentar a graça. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesta hora. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, da gente poder compartilhar esta palavra e perceber, ó Deus, que Tu tens um propósito para a nossa vida. Senhor, que cada um de nós possa experimentar livremente o Teu amor em nossa vida. Independente, ó Deus, de qualquer imposição, de qualquer medo, que o Senhor nos capacite para que a gente possa ter essa experiência profunda do Teu amor em nós. E que isso nos habilite a sermos pessoas melhores na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, no mundo em que vivemos. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que bom a gente poder estar aqui juntos, a gente compartilhar dessas coisas tão importantes sobre a fé. Bom, gente, hoje é domingo, né? Não teremos nossa reunião presencial no nosso espaço. Portanto, teremos a nossa reunião virtual. Nós, às 18h30,
iremos transmitir a mensagem no nosso canal, aqui no YouTube, e você é convidado a fazer o seu momento devocional aí junto com a sua família, junto com pessoas que você queira convidar. Nós estamos seguindo uma série de mensagens, estamos falando sobre aceitar Jesus. O que isso significa? O que significa você aceitar Jesus? Você já fez isso? Você já aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor? Isso é uma mensagem poderosa que marcou a Igreja Evangélica Brasileira. E nós estamos refletindo sobre isso. Convido você a estar conosco logo mais às 18h30, assistindo em nosso canal mais uma mensagem dessa série. Desejo que Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um ótimo domingo na presença do Senhor.